A TV Nova Luz Internacional vai ao ar em 1º de dezembro, com mais de 10 anos de trajetória, trazendo paz, amor e autoconhecimento. A TV Nova Luz agora expande suas fronteiras. A partir do dia 1º de dezembro, estaremos no ar em inglês e em espanhol, levando nossa mensagem de espiritualidade e transformação a pessoas de diferentes culturas ao redor do mundo. Assista, inscreva-se e compartilhe, porque a luz da transformação é para todos. Junte-se a nós nessa jornada global com a TV Nova Luz Internacional. Olá, amigos! Quanta alegria estarmos juntos em mais um Despertar Espírita. Você sabe aqui, nós sempre analisamos as dificuldades, os desafios de cada dia à luz da doutrina dos Espíritos, que é o Evangelho de Jesus Redivivo. Você que está conosco pela web rádio Fraternidade, pelo portal do Consolador, você que nos acompanha pela rádio Portal da Luz, pela Seara de Luz Bilac, você que está com a gente através da Rede Amigo Espírita, nossa Rai TV nacional e internacional, você que nos acompanha pela TV Nova Luz, a todos, enfim, o nosso carinho, a nossa gratidão. Que bom estarmos juntos nesta egrégora de amor. Hoje é um dia muito especial para os nossos corações, porque nós estamos recebendo um companheiro lídimo, trabalhador da doutrina dos espíritos há décadas, espalhando os conteúdos doutrinários através da sua pesquisa tão séria, através da sua fala tão plena de energia no bem. Eu estou falando de Nazareno Feitosa. Nazareno, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Yasmin. A alegria é toda minha de poder participar com vocês. Programa Despertar Espírita da TV Nova Luz. Eu fiquei muito feliz de saber que agora é TV Nova Luz Internacional, agora a partir de 1º de dezembro de 2024, transmitindo em espanhol, em inglês, levando o Consolador Prometido a tantos corações necessitados em todo o Brasil e no exterior também. E expressar a minha gratidão de poder estar aqui ao seu lado, junto com o Cassiano, mandar um abraço também para o Américo, de poder participar desse programa que tem levado a doutrina a tantos corações, com a sua doçura, com o seu amor, com a sua competência. É um momento de muita alegria. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Olha, gente, é muito bom nós termos conosco companheiros dedicados, né? Que sem outro desejo que não seja compartilhar as alegrias do Consolador, tem batalhado há tanto tempo na divulgação, na macro divulgação da doutrina. O Nazareno tem uma marca de luz que nos envolve
e nos emociona. Então, eu falei para ele que eu não gostaria de apresentá-lo, eu pediria que ele compartilhasse um pouco da sua experiência aqui na Terra, nesses primeiros momentos, antes de nós ingressarmos no conteúdo do nosso estudo de hoje, que trata de Jesus, o grande, o maior psicólogo de todos os tempos. Então, antes disso, vamos ouvir um pouco para nos motivarmos, para nos inspirarmos essa trajetória desse amigo querido. Vamos lá, Nazareno? Fala para gente. Bom, eu sou, na verdade, um espírito muito comprometido. Eu não sei por onde andei nesses outros mundos que a gente sabe que são também habitados em outros momentos, mas em algumas revelações que tive de existências aqui na Terra, muito atrapalhadinhas. No Império Romano, como um pretor, condenando muitas pessoas à morte, a torturas, sofrimentos psicológicos, contraindo imensos débitos diante da lei divina. Tive passagens também na igreja, como sacerdote, na medicina também, momentos de altos e baixos, compromissos também na questão da defesa da vida, sendo que é ao contrário, né? E também na irresponsabilidade diante dos sentimentos alheios também, levando uma jovem, por exemplo, a tirar sua vida por minha causa. E nessa encarnação muito atrapalhadinha também, aquele processo obsessivo acabou me levando também a tirar minha própria vida. Então, reencarnei nesta vida, com algumas sequelas dessa vida anterior, onde fui vítima de mim mesmo, de ter tirado a minha vida, e trazendo, por exemplo, problemas de coluna, que surgiram com o passar da idade. Descobri que trouxe desde de nascença uma hidroceringomielia, uma água dentro da medula, porque me atirei de uma grande altura. Apareceu uma hérnia na cervical, depois osteócitos, né, bicos de papagaio na torácica, e agora recentemente, há 2 anos, e semana passada também, uma crise de nervo ciático, né, quando a coluna lombar pressiona o nervo ciático e tem uma dorzinha. Eu estou igual a Divaldo. Divaldo diz que a gente, quando tem problema de coluna, a gente vira colunável, né, gente? Não é colunável das colunas sociais, mas é colunável de problemas de coluna. Ou como consequências, né, desse equívoco que muitos de nós cometemos, e ao mesmo tempo trazendo o transtorno afetivo bipolar, que trago desde a infância, mas que só foi diagnosticado na idade adulta, porque é difícil de identificar essa enfermidade da mente. E aí, por conta disso, com o passar do tempo, eu que fui ateu durante 20 anos, aliás, 12 anos, graças a um episódio mais intenso de depressão, após uma quebra financeira, porque passou a minha família, onde a gente perdeu todo o patrimônio material, foi que eu fui conhecer a doutrina espírita que eu não conhecia. Nunca tinha tido a oportunidade de assistir a um programa Despertar Espírita, que talvez, né, tivesse me feito abrir os olhos para a realidade do mundo maior. E foi o momento em que conheci a doutrina espírita, conhecendo Jesus mais de perto. Eu acho que tem um microfone aberto e fazendo um barulhinho. Não sei se é do Cassiano ou se é o da Yasmin. Yasmin, fica aqui comigo, não vai embora não, fica aqui na sala. E foi um momento, então, assim, de despertar realmente, né, essa dificuldade, essa depressão muito grave. Então, um espírito, assim, comprometido diante da lei divina, mas ao mesmo tempo muito agradecido. Porque depois que eu conheci Jesus, à luz da doutrina espírita, com toda a lógica, todo o bom senso, toda a razão que os espíritos superiores, junto com Allan Kardec, nos apresentam, a gente passa a entender tudo fez sentido para mim, através das leis divinas, através da reencarnação, da imortalidade da alma,
da probabilidade dos mundos habitados. Então, tudo isso nos faz entender melhor. E a minha vida, então, passou a ter outro sentido. Então, Jesus realmente foi o grande terapeuta, o grande psicólogo da minha vida, né? Fazendo essa grande transformação. Até porque a palavra, né, psique, que originalmente é sopro, como no hebraico, ruach, né? Como o nosso Severino Celestino também nos ensina, do hebraico, é sopro, é hálito, né? Deus sopra nas narinas de Adão, né? O hálito da vida. Psique é justamente a alma. Então, Jesus é o psicólogo maior, é o estudioso das almas, né? Por excelência. E a doutrina espírita também. Quando eu falo sobre autoconhecimento, eu pergunto na palestra sobre... Aliás, é um seminário sobre autoconhecimento que a gente fala. Qual o livro mais importante? Qual o primeiro livro que a gente deve ler se a gente quer estudar autoconhecimento? E as pessoas ficam sem saber, eu digo, o livro dos Espíritos. O que é que nós somos? Espíritos. Então, o livro mais importante é o Livro dos Espíritos, organizado pelo senhor Allan Kardec. Então, a doutrina espírita tem tudo a ver com psicologia e Jesus como sendo o espírito mais perfeito que Deus tem oferecido ao mundo para ser modelo, né, para a gente copiar, para a gente imitar, e guia, ou seja, aquele que vai na frente, aquele que já trilhou esse caminho e conhece-o com maestria, com profundidade, para a gente seguir com segurança, né? E não somente isso, ele é um Messias, é um Cristo, é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros, ou seja, é realmente o terapeuta de nós, que estamos aqui para sermos consertados, como nos dizia também o Dr. Bezerra de Menezes. Então, daí porque o nosso tema de hoje, apesar de ter sido divulgado conflitos emocionais espirituais na relação pais e filhos, né, acabou gerando essa divergênciazinha, mas desculpa, pessoal, o que eu estudei hoje foi sobre Jesus, o maior psicólogo do mundo. E eu fico muito feliz, porque nós nos preparamos também para entrevistar você. Agora, Nazareno, eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer, porque você, com muita simplicidade, você expôs um pouco esse seu périplo existencial, nos colocando que foi a dor que acabou trazendo você para o colo de Jesus, aqui nesse Consolador prometido. Estamos abordando então Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos no mundo, e eu gostaria que você focasse um pouco essa questão de Jesus como consolador, como amparador das dores da alma. Ele vem exatamente, primeiro que ele nos esclarece, quando a gente investiga quais foram as palavras que Jesus mais repetiu nos seus evangelhos, foram duas palavras, né? Aliás, três palavrinhas na mesma sentença. O que ele mais falou foi reino dos céus. Ou seja, Jesus veio falar de uma realidade diferente daqui da Terra, mostrando que aqui era somente um estágio, um breve momento, um momento de purificação. E ele nos foi muito honesto, ele nos disse, no mundo, ou seja, neste mundo, tereis aflições. Né? Ou seja, ele deixa claro, este tipo de mundo aqui é um mundo de aflições, é um mundo de provas, um mundo de testes, de avaliações. É um mundo de expiações, ou seja, um mundo de purificações. E ele continua, mas tem de bom ânimo. Ou seja, não desanime não, continue firme. Eu venci o mundo, né? Então, ele já nos deixa clara essa questão e nos fala várias e várias vezes do seu consolo. Quantas e quantas passagens Jesus vai falar, não tenhais medo, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, e várias outras. Ele vai dizer, jamais vos deixarei órfãos. Chico Xavier adorava essa frase do Cristo. Toda vez que ele estava sofrido, preocupado, né, enfrentando, como ele enfrentou, problemas terríveis aqui na Terra, ele lembrava do Mestre dizendo, jamais vos deixarei órfãos. E ele que foi órfão duas vezes, de Dona Maria João de Deus e também de Dona Cidália Batista. Então, quando Jesus fala isso, ele tocava muito o coração. E o Cristo também dizia, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Então Jesus vem se apresentar como um consolador, tanto que quando lá no Evangelho de João ele nos fala sobre o Consolador prometido, ele vai dizer que vai rogar ao Pai para que ele vos envie um outro Consolador. Ou seja, ele se coloca na condição também de Consolador. Ele veio sim para curar corpos também, mas não era a sua missão primordial. A sua missão era curar espíritos. As curas físicas eram para chamar a atenção para a sua mensagem. E era sim, realmente, ele era o psicólogo, não era somente o médico do corpo, era mais do que isso. Né? Na medicina, hoje em dia, assim, na Terra, a gente acha, às vezes, a função do médico mais importante, né? Mas, espiritualmente, a função de que trata a alma é mais importante do que trata o corpo, porque o corpo é passageiro, enquanto que aquele que trata o espírito semeia para a eternidade. Então, Jesus vai nos ensinar, em vários momentos, lições que são análogas à da psicologia, mas de maneira excelente, há 2000 anos atrás. Por exemplo, quando ele fala do argueiro, ou seja, do cisco, daquele objeto pequeno que encobre o olho do nosso irmão e a gente enxerga, mas não enxergamos a trave que cobre o nosso olho, ele está falando da projeção, né, da gente enxergar no outro o que a gente tem. E várias outras passagens também. A questão até dos limites, né? Jesus, apesar de ser um Cristo, de ser um espírito da mais alta grandeza que a gente pode imaginar, ele se impôs limites. E às vezes aqui na Terra a gente está ansioso, por quê? Porque a gente não soube dizer não soube colocar limites na nossa própria tarefa. A gente quer fazer caridade, mas a gente tem que fazer caridade sem salvacionismo. A gente tem que fazer, né, um passo de cada vez dentro das nossas possibilidades. Então Jesus, diante da mulher Cirofenícia, ela não era judia, ela não era hebreia, ela não era samaritana, e ela vem pedir que ele cure a sua filha, que estava doente. E ele vai dizer, mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. E aí ele narra um ditado popular. E não tipo assim, olha, eu vim somente para as ovelhas de Israel. Eu não vim pregar para vocês, quem vai pregar para vocês é Paulo, é Tiago, essa turma toda que eu estou ensinando aqui. A minha missão é pregar para os hebreus. E não é justo lhe tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. E ela vai dizer, cheia de fé, mas senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. E ele, como não era somente justiça, aliás, porque a justiça divina, como está lá na lei 10ª, lei de justiça, amor e caridade, estão juntas, a justiça divina nunca está dissociada do amor nem da caridade. Ele vai dizer, mulher, grande a tua fé, seja feito conforme tu crês. Então veja, que apesar de ser um espírito crístico, ele estabeleceu limites, ele disse, olha, ele só começou a sua vida pública, né, a partir de determinada idade, e por volta de 3 anos, ele cumpre aquela missão, mas só fez. Por que ele não pregou para os romanos? Por que ele não pregou para os outros povos? Não estava aqui na Terra, né? Não, ele estabeleceu limites. Mas claro, nós somos mais do que Jesus. Nós fazemos, né? Podemos fazer mais do que ele. Então, vejam, limite, saber dizer não. E aliás, eu ainda tenho um pouco. Isso ainda não consegui trabalhar não, apesar da psicoterapia. Eu fui certa vez, né, fazer uma psicoterapia, estava numa época bem mais atrapalhadinha do que eu já sou. E aí o psicólogo, um amigo muito querido aqui de Fortaleza, espírita, ele disse assim, Neno, é meu apelido, Neno, você tem um problema nessa encarnação. Eu disse, qual é? Você não sabe dizer não. Na época eu era advogado, e ele disse assim, olha, quando você chega no escritório, que você vê e alguém lhe pede uma coisa, Neno, você faz isso? Faço. E aquilo outro? Claro, por que não? E essa terceira coisa? Sim, perfeitamente. E ele diz, olha, na hora que você chega no seu escritório e vê aquela pilha de pendências, o seu inconsciente registra incompetente, irresponsável, você vai perder o prazo. Você coloca fardos demasiadamente pesados nos seus ombros, e isso retira metade da sua energia.
Porque você não soube dizer? Não. Olha. Então, pessoas que servem muito, pessoas que são muito solistas, às vezes, podem estar trazendo sentimento de culpa, às vezes de vidas passadas. Era o meu caso. Sentimento de culpa de vidas passadas. Que aí na psicoterapia eu fui trabalhando, né? E depois o Espírito Samuel Lucas, um amigo espiritual muito querido, com muita misericórdia, nos ditou uma palestra sobre auto-perdão, felicidade sem culpa, que é muito terapêutica, pelo menos ao meu coração. Então vejam que o próprio Cristo também há 2000 anos já nos ensinava que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, porque tudo que ultrapassa dali vem do mal. Ou seja, Jesus já há tanto tempo já nos ensinava essas lições para como nos portar aqui na Terra, não é da melhor maneira. Então veja que tem muitas e muitas passagens que a gente vai encontrando, se às vezes a gente não tem condições de contratar um psicoterapeuta, né, um psicólogo, um psicanalista, para nos ajudar nesse processo, que aliás é uma grande ferramenta de autoconhecimento, você poder fazer uma psicoterapia. E não é à toa que os psicólogos falam que a doença sai pela boca. E é verdade. Só o fato de você concatenar as ideias, verbalizá-las, fazer aquela espécie de catarse, não precisa nem a rigor chorar, mas só o fato de você verbalizar, você organiza melhor as suas emoções, você se sente melhor, você tem insights, e o terapeuta vai lhe ajudando também, né? Ele vai primeiro ajudar você, até assim, estimular um pouquinho o seu egoísmo, o seu auto-amor, melhor dizendo, porque Jesus fez isso também, né? Vejam que em nenhum momento ele vai chamar a atenção, ser duro com as pessoas arrependidas, com as pessoas simples, com as pessoas humildes, não é? Pelo contrário, ele sempre acolhe a todos. Aliás, ele era criticado por isso. Ele era criticado por andar com pessoas consideradas de má vida, com leprosos, com prostitutas, né? Por andar com coletores de impostos, por, por publicanos, enfim, homens e mulheres, né? Estrangeiros, os romanos, que eram considerados impuros, e Jesus andava com eles. Então, pelo contrário, ele estava sempre querendo resgatá-los. Tanto que ele vai ter que dizer, né, aquelas 3 parábolas da misericórdia, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, dando uma lição naqueles fariseus e doutores da lei. Ele era puro, mas não era puritano. É diferente ser puro, mas não é ser puritano. Certa vez, Chico Xavier, que também foi um grande cristão, ele estava em sua casa, e não só nessa oportunidade, mas outras vezes tentaram constrangê-lo nessa questão da sexualidade, e alguém pegou uma revista dessas mulheres sem roupa, e trouxeram, e colocaram na frente dele, assim, já aberta nas páginas onde havia uma jovem sem roupa. E ele, ali admirado, ficou ali admirado, folhando, aquele jeito dele mineiro, né? Admirado, e folheou a revista. Quando terminou, ele fechou e devolveu e disse assim: meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? Tudo que Deus faz é lindo. Olha alguém que é puro, mas que não é puritano. Se fosse outro de nós, não é? O que a gente faria? Rapaz, que é isso? Eu sou palestrante espírita. Estou aqui participando. Né? Participo até da TV Nova Luz Internacional, a partir de 1º de dezembro de 2024. Né? Tira isso aqui daqui e louco para ver as meninas sem roupa, não é? Vejam. Olha a diferença de alguém que é puro e que não é puritano. Então Jesus é esse. Jesus era acusado de ser glutão e de ser bebedor de vinho. Ele nunca se embriagou, tá, pessoal? Não vão fazer isso para beber. Mas ele estava com as pessoas. Olha como está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos, vivei como vivem os homens do vosso tempo. Né? Ou seja, a simplicidade, a naturalidade. Então, esse grande terapeuta, que é Jesus, ele nos mostra como é que a gente deve proceder com a maior naturalidade, com acolhimento, com amor, e ao mesmo tempo com esse equilíbrio, não é? Porque, veja, é amar ao próximo como a gente deve amar a nós mesmos. Então, se a gente se ama, a gente também tem que saber dizer um pouquinho de não. Não é?
E a gente eu ainda tenho essa dificuldade de dizer não, né? Mas, pelo menos para as coisas boas, a gente diga sim, né? As coisas mais atrapalhadinhas, diga não. Eu também tenho essa dificuldade, Nazareno, de dizer não, né? Tem um companheiro que é o Ederson Caetano, ele fala da importância desse tema e que você colocou, que é o sentimento de culpa. Isso está em 2025, Cassiano. O sentimento de culpa de outras existências faz com que a gente aceite tudo, não conseguindo dizer não. Eu gostaria que, se possível, você aprofundasse um pouquinho mais a questão do sentimento de culpa e as orientações do Cristo, porque nós nos deixamos muito envolver por sentimentos de culpa na presente encarnação, por causa do passado, mas também por questões, principalmente nós espíritas, né? Quando a gente vê que errou, quando a gente percebe que exagerou em alguma questão, nós acabamos deixando nos envolver muito pela culpa. O que nós podemos fazer com esses ensinamentos do Cristo, renascidos na doutrina dos Espíritos, para nos ajudar nessa questão? O Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo, fala uma coisa muito interessante. Ele diz que dessas muitas tomadas mentais, esses plugs mentais que permitem a obsessão espiritual, que tem influência né, dos espíritos maus sobre nós, o mais excelente deles, plug, é o sentimento de culpa. Então a gente deve, sim, se arrepender, mas o arrependimento tem que ser instantâneo. Não aqueles arrependimentos mórbidos, aqueles remorsos paralisantes, que paralisam a alma, que a gente fica lá se atormentando, não. Até porque Jesus, o terapeuta maior, nos disse que o trabalhador que lança mão da charrua, ou seja, aquele que pega no arado e olha para trás, não está apto para o reino dos céus. Em algumas traduções está dito assim, né? O trabalhador que lança a mão da charrua e olha para trás, olha para o passado, não é digno do reino dos céus. Então, ou seja, a gente tem que deixar o passado passar. Jesus não está preocupado com para trás-mente, como a gente fala. Ele está preocupado com para frente-mente, entendeu? Como diz o nosso querido Divaldo, que, aliás, está internado no hospital, né, tratando um problema, né, na bexiga. Que Deus o abençoe. Ele está com um câncer na bexiga, mas é pequeno, né, então ele certamente vai conseguir tratar direitinho. Nós somos egoístas, né? A gente não quer que ele volte para os mundos espirituais maravilhosos que ele já pode alcançar, já tem direito, né? A gente quer que ele fique sofrendo mais um tempo aqui na Terra, nos ajudando um pouquinho mais, né? Tio Dino, vai agora não, fique mais um pouquinho. E ele diz que nós temos todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros, né? Então a gente tem o direito de errar, não fiquemos tão aflitos, nos atormentando, porque normalmente o sentimento de culpa, ele tem uma relação também com o orgulho, que o orgulho, quando a gente se acha muito superior aos outros, quando a gente se acha mais do que a gente realmente é, a gente acaba gerando um perfeccionismo, e o perfeccionismo gera a frustração. E essa frustração normalmente é acompanhada da culpa. Então a gente vai sim se esforçar, mas em vez de fazer, a gente tem que fazer a reforma íntima e não tortura íntima. A gente tem feito tortura íntima, é diferente. Então quando Jesus e antes dele João Batista estão falando a palavra em grego, que foi traduzida como arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A palavra que está lá em grego é metanoia. Metanoia significa mudança de mente, mudança de pensamentos, é reforma íntima. Então, João Batista e depois o Cristo estão dizendo, façam a reforma íntima, modifiquem seus pensamentos, porque o reino de Deus está próximo. Então, é isso que a gente deve fazer. Não é nos atormentar, porque nós estamos ainda na condição de espíritos imperfeitos. O que ele nos pediu, a nota de corte, para saber quem vai se salvar, porque no Espiritismo tem salvação também, né? Tem evolução e tem salvação. Está lá o capítulo 15.
de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, é sobre salvação na visão espírita. Quando ele fala, quando ele traz a parábola da volta de Jesus. Quando Jesus fala, quando ele vai voltar, ele mesmo falando, não é João no Apocalipse, é Jesus falando, quando o Filho do Homem retornar em toda a sua glória com seu cor de anjos, ele dividirá as nações e passará à esquerda os bodes e à direita as ovelhas. E aí ele estabelece um único critério para separar os bodes das ovelhas. E qual é o único critério? Porquanto eu tive fome, e vós me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestistes. Estive preso e me visitastes. Estive enfermo e me fostes ver. Jesus faz da caridade o único critério. É a nota de corte. Não precisa ser espírita, ser católico, aceitar Jesus, pagar o dízimo, guardar o dia de sábado, não é? Pagar indulgências. Não. Precisa fazer o que ele pediu. O que é que ele pediu? Caridade. É tão importante a caridade que ele vai dizer: toda vez que fizestes isso, um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizestes. Toda vez que não fizestes a um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós negastes. Então vejam que ele só pediu caridade. Por isso que nós erguemos essa bandeira bem alta. É fora da caridade que não há salvação. Então, a pessoa pode até nem acreditar em Deus, mas se estiver fazendo o bem, já está garantindo a nota de corte. Então, claro que a gente vai fazer mais do que isso. A gente não vai fazer só isso. A gente vai fazer a caridade da questão 886, que é benevolência para com todos, ou seja, fazer o bem para todos. E fazer o bem para todos não é só dar a caridade material da esmola, né? É levar a doutrina espírita, levar o Evangelho de Jesus, ajudando, por exemplo, aí, não é? Essa iniciativa maravilhosa da TV Nova Luz Internacional, as outras iniciativas da divulgação do bem, não é? Dar uma palavra de esperança para uma pessoa, doar um livro, enfim, não é? O perdão, orar por alguém, não é? Perdoar, tudo isso é caridade também, como a entendeu Jesus. Mas é ser bom para todos, não é só para a nossa família. Então, e, aliás, quando Emmanuel, no livro O Consolador, vai ensinar sobre auto-amor, ele vai, em resumo, né, ele fala várias coisas, fica como dever de casa para vocês aí. Ele vai dizer, entre muitas coisas, que fazer o bem aos outros é fazer o bem a si próprio. É auto-amor, fazer o bem aos outros, como Jesus nos convida, é também auto-amor, porque é o bem que a gente faz aos outros, é bem a nós mesmos também. Interessante isso. Então, e a gente lembrar que a caridade cobre uma multidão de pecados. E na casa de Simão, o fariseu, Jesus fala para aquela mulher considerada pecadora, porque muito amou, os seus pecados foram perdoados. Então, nós temos todo o direito de errar, mas vamos fazer o bem para acertar esse passado de equívocos, né? Como eu, por exemplo, tenho, então tenho que trabalhar muito ainda mesmo. Todos nós, né? Às vezes a gente acha, Nazareno, que já conseguiu perdoar uma situação, uma pessoa. Mesmo eu passei uma situação que eu imaginei que havia perdoado e acordei um dia de manhã com um sonho assim bem forte, que eu me encontrava com a pessoa e falava e lembrava determinadas situações, e depois logo em seguida uma parenta liga para mim dizendo que essa pessoa havia desencarnado pela madrugada, eu já não havia há uns 20 anos. Então eu percebi claramente que houve alguma situação ali pela madrugada para, inclusive, ajudar a mim e a essa pessoa para superarmos algumas coisas para que ela pudesse ir em paz, né? Então, eu achava que tinha perdoado, Nazareno. Para mim, eu tinha perdoado, mas no fundo eu não perdoei. Não perdoei nada. Eu ainda estava com aquilo. O que você pode nos falar com relação a isso? E às vezes, conscientemente, a gente já conseguiu racionalizar naquilo. Então, do ponto de vista racional, aquilo está bem resolvido para nós. Mas, às vezes, lá no fundo, lá no coração da gente, ainda tem um resquíciozinho. É um processo, né? É um processo. Mas na hora que a gente se decide a perdoar,
o primeiro passo já foi dado, né? E o Chico dizia que o perdão, os espíritos diziam para ele que o perdão, assim, era como se fosse assim, o passo mais importante na evolução do espírito, que o espírito que aprendeu a perdoar, o caminho estava livre para ele agora na frente, sabe? Assim, era assim, como fosse um ponto-chave. E se a gente analisar, quando eu fui montar uma palestra sobre perdão, até tem no nosso canal, depois quem quiser conferir, o canal é Nazareno Feitosa, tem uma palestra lá que chama Perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz. Eu fui tentar pesquisar no Evangelho de Jesus, as passagens que ele fala sobre perdão, onde ele é mais enérgico na questão do perdão. Ele é mais firme. Aliás, a parábola mais dura de todo o Evangelho é a parábola do credor incompassivo, que é aquela que aquele rei perdoa o servo que devia 10 mil talentos só porque ele pede. Ele se ajoelha, Senhor, apieda-te de mim, tem de paciência, eu te pagarei toda a dívida. 10 mil talentos era 72 quilos de ouro, uma fortuna, milhões de reais. E só porque ele pediu, o rei, que era extremamente generoso, perdoou integralmente toda a dívida. Mas esse mesmo servo, que a caminho de casa, encontrou um subservo dele que lhe devia apenas 100 denários. Um denário era uma diária de salário mínimo da época, que era muito pior do que o salário mínimo do Brasil, dos dias de hoje. E aí o que é que ele faz? O seu subservo, ele pega pelo pescoço e diz, paga-me o que deves. E o seu subservo, do mesmo modo que ele houvera feito com o rei, se ajoelha e diz, Senhor, apieda-te de mim, tem de paciência, eu te pagarei toda a dívida. Mas ele o que é que faz? Manda-o lançá-lo na prisão, ele e a sua família, até que fosse paga toda a dívida. Os outros servos, vendo o que aconteceram, vão falar para o rei, que manda chamá-lo e diz, servo mau, eu te perdoei de uma dívida tão grande, porque não foste tu capaz de perdoar teu irmão que te devia tão pouco. E mando colocá-lo na prisão e entregá-lo aos torturadores. E Jesus termina essa parábola dizendo, assim vos fará o meu Pai, se não perdoardes do fundo do vosso coração o irmão que peque contra vós. Olha que parábola dura, mano. E aí mostra como a gente é perdoado de uma dívida imensa, como eu fui perdoado de uma dívida imensa pelo Pai. E nos dá uma oportunidade de pagar ali uma dívidazinha mínima, 0,0001% daquela dívida. Né? E a gente não vai perdoar o nosso irmão? Aliás, aquele irmão que deve uma dívidazinha mínima e a gente deve milhões e milhões para o nosso Pai que está nos céus. Então é nossa chance de acertar aquela conta imensa, pagando uma mixaria que aquele irmão nos deve. Então a gente lembrar que esse perdão também é terapêutico. O próprio Chico teve um momento de mágoa na sua vida. Ele era muito apegado aos animais, Yasmin. Chico teve muitos animais, gatinhos, cachorros, até coelhinhos ele teve. E ele fazia o evangelho, e eles ficavam todos lá quietinhos assim. O Chico dizia que muitos estavam mais evangelizados do que muitos de nós. E ele amava tanto aqueles animais que ele dizia que às vezes era o que mais prendia eles à terra, era o carinho, o amor que ele tinha pelos animais. E havia um cachorrinho dele que já estava muito velhinho, já estava doentinho, já estava prestes a desencachorrar. O cachorrinho estava bem nos últimos momentos da reencarnação dele. E aí o Chico, mesmo chegando muito tarde de madrugada, ia lá, e o cachorro só aceitava que o Chico desse comida para ele. E ele fazia questão de dar o alimento para o cachorro, dava lá o remedinho, chegava cansado, tudo. E uma de suas irmãs, com pena do Chico, vendo aquele cachorro já nas últimas, não é? E com o Chico chegando muito cansado, ela disse, eu vou fazer uma caridade. E aí foi e colocou um veneno pro cachorro. E o cachorro desencachorrou. E aí, quando o Chico chegou e procurou pelo cachorro e viu que o cachorro tinha falecido, ele ficou muito triste, muito arrasado. E ele soube, que era ela. E ele ficou muito, 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 muito triste. Não fez nada, evidentemente. E na hora da psicografia começou a ter dificuldade. E Emmanuel, Chico, olha, a gente tem que dar um jeito, a gente não está conseguindo psicografar pelo seu intermédio. Mas por quê, mano? Porque depois que aconteceu esse episódio, formou-se uma nuvem escura ao redor de você,
E os espíritos estão tendo dificuldade de sintonizar com você para psicografar. Dizer, mano, e o que é que eu devo fazer? Bom, você deve fazer o seguinte, você deve buscar descobrir um presente que essa sua irmã mais gostaria de ganhar. Ela disse, mas eu que estou chateado com ela, mas a lição é do Cristo, não é minha. Descubra o que é que ela mais deseja e dê de presente para ela. E ele, então, como era muito obediente ao seu orientador espiritual, fez isso. Foi numa loja, comprou uma máquina de costura para ela, pagou assim, para pagar em 2, 3 encarnações, que ele ganhava muito pouco, e deu de presente para ela. Mas essa irmã dele ficou tão feliz, deu um abraço, né? Feliz não só pelo presente, mas porque achou que ele já tinha perdoado, que ele não estava magoado com ela. E naquela hora que ela lhe deu um abraço, saiu um jato de luz do seu peito e dissipou todas aquelas nuvens escuras que envolviam o nosso querido Chico. E aí vejam o que é o poder do perdão, o poder do amor. E pessoal, se o Chico, que era o Chico, estava com nuvens escuras ao redor dele, o que é que aconteceu? Vocês imaginam o que é que acontece conosco quando a gente está cheio de mágoa? E a gente que é muito pior do que o Chico, não é? Então vejam, né, que isso também é terapêutico, o perdão, e por isso Jesus vai para várias e várias passagens, vai dizer, perdoai 70 vezes, 7 vezes, né? Perdoai os vossos inimigos para que Deus também vos perdoe, se não perdoar os vossos inimigos, Deus também não vos perdoará os vossos pecados. São várias e várias passagens assim. Então, realmente também é outra lição desse terapeuta, é nos convidar. Não é que a gente está fazendo o bem para o outro, não, o bem é para a gente. Quem faz o bem, né? E é um momento de você mostrar que você se superou. Nossa, eu consegui superar isso. Então vale a pena também considerar essa outra lição da terapia desse grande psicólogo, né? Um grande terapeuta das almas, que é o nosso mestre. Eu fico pensando, Nazareno, nas nossas resistências internas. Muitas vezes a gente adia tanta coisa. Há muitas coisas que nós poderíamos já fazer e a gente acaba acreditando que não tem tempo, a gente acaba achando que isso é impossível, né? A gente fica lembrando do jovem rico que não pôde atender porque tinha outros interesses, a gente fica pensando, enfim, em tantos personagens que foram passando ali ao longo desses 3 anos do Messianato do Cristo, que de certa feita ele diz, deixai os mortos aos mortos, cuidado de enterrar seus mortos, né? A gente vê vários exemplos de resistências, e a resistência, ela se mascara, né? Ela se apresenta de tantas formas. Você pode nos ajudar a entender um pouquinho mais essa situação? Da resistência, o que a gente poderia falar assim? Você fala da gente ter dificuldade de estar protelando, de procrastinar. Isso, é procrastinar, né? Eu acho que a procrastinação é um dos melhores exemplos da resistência, né? Sim. Eu acho também, assim, chega o momento também da gente ter esse chamado, sabe? Porque uma coisa é o conhecimento intelectual, mas quando a gente passa por uma experiência mesmo, mais intensa, com Cristo, e normalmente é uma experiência de sofrimento, é os momentos, né? É como a gente fala, é nas quedas que o rio ganha força, né? Nesses momentos de dificuldade que a gente vai se aproximar, buscar ajuda, porque somente o conhecimento intelectual, ele é importante, ele nos traz esclarecimento, mas essa relação mais íntima com Deus, com o próprio Cristo, é um processo. E se a gente realmente tiver consciência de que a gente dá o primeiro passo, os bons espíritos vão cuidar do restante, né? Se a gente sentir no nosso coração que deve fazer algo e confiar, vamos fazer, né? Aconteceu, por exemplo, da última vez lá em Brasília, eu tive um sonho de que deveria comprar panetones de chocolate, ainda tinha essa detalhe, tinha que ser panetone de chocolate, para levar para os jovens, os menores infratores, né, que estão nas unidades de internação socioeducativas, né, então privados de liberdade.
E eu não fazia esse trabalho, eu já tinha feito aqui em Fortaleza, 30 anos atrás, mas era com adultos, era no presídio feminino. E num belo dia aconteceu isso, esse sonho, e aí eu aí fui procurar um grupo que fazia visitas lá da própria Comunhão Espírita de Brasília, mas eles eram de adultos, não faziam trabalho de jovem. E eu comecei a divulgar, falei, olha, pessoal, estou com esse sonho, vamos fazer uma campanha. Comecei a fazer a campanha. E eu achava que o objetivo do sonho era fazer uma arrecadação de panetones, como a gente conseguiu fazer para entregar na época de Natal. Mas não era panetone, era para montar um núcleo de visita a esses jovens, né? Porque se daqueles lá em Brasília, tem uma população ali mais ou menos de uns 800 nas várias unidades jovens. E se a gente conseguir tocar o coração de é uma pessoa a menos cometendo crime, é uma pessoa a menos, talvez, né, tirando a vida de outras pessoas, às vezes até de um parente, de um familiar nosso, ou da gente mesmo, né? Às vezes vai ser uma pessoa ali que vai ser instrumento de transformação de outras pessoas, que vai pregar para outros jovens ali, menores infratores também, não é? Então, assim, a gente começou o trabalho, fiquei lá, depois desse trabalho, acho que uns 2 anos, vim para Fortaleza, e o trabalho prossegue, né? Cresceu, então o grupo se fortaleceu, tudo assim. Então, às vezes a gente acha que, né, que não vai conseguir, não vai fazer nada, mas quando é o momento, quando a espiritualidade realmente decide fazer algo, a gente apenas, como é que se poderia dizer assim, apenas coloca a chave na porta, o resto tudo eles fazem, né? Então, confie, faça a sua parte, você que está aí, não é, no exterior acompanhando a programação da TV Nova Luz, quantos grupos, né, eu tive a oportunidade de viajar também para fora do Brasil, quantos grupos começaram com uma pessoa, né, reunindo com os brasileiros, às vezes em videoconferência, às vezes na casa de alguém, né, e dali começa uma casa espírita, e frutificando e crescendo. Então, a gente pode e deve começar essas atividades, e quem sabe, né, às vezes não a gente, mas outra pessoa que vem integrar o grupo vem dar uma grande contribuição. Então, não tenhamos a resistência de fazer o bem, vamos começar, mesmo que a gente não seja bom, né? Leon Denis falava isso, faça o bem, divulgue o bem, mesmo que você não seja bom. A gente acaba virando bom, de tanto falar o bem, a gente acaba melhorando. Eu faço isso, eu falo bastante sobre espiritismo, para ver se eu vou melhorando alguma coisa. Olha, Nazareno, nós estamos nos momentos finais, nos 10 minutos finais desse nosso encontro, e esse encontro já foi tão precioso, porque nós começamos a conversar, você falando sobre a culpa, a gente fala de perdão, falamos sobre a projeção, falamos sobre a procrastinação como uma das formas, né, de resistência às coisas, falamos mesmo sobre o esquecimento das ofensas, e aí fomos sobre diversas temáticas de Jesus, o grande psicólogo. E eu penso agora na ressurreição, na desencarnação do Cristo, na crucificação e na ressurreição, nesses símbolos sagrados para a nossa vida, nós que ressurgimos das cinzas tantas vezes, né? Eu queria que você falasse um pouco nesse final do apagar das luzes desse programa, que foi tão iluminado, tão belo, que você conversasse um pouco conosco sobre essa questão de Jesus crucificado, mas de Jesus ressurgido. Pois é, a gente precisa ter esse olhar diferenciado, né? De enxergar Jesus ali na cruz, como, na verdade, como um vitorioso, de quem veio trazer a mensagem, de quem viveu a mensagem, não simplesmente veio falar, mas viver intensamente o desapego, a lição do desapego do mestre, é mais extraordinária do que a de todos os outros mestres, né? A gente fala também em algumas palestras sobre o desapego de Jesus, desde o berço, tudo, até a mãe na cruz, Jesus entrega para João, não é? Ou seja, ele vai desapegar de tudo, toda a honra e a glória do mundo também, ele renuncia, mostrando assim, ele que poderia ter tudo, ele nos ensina o desapego ao máximo,
esse olhar também de ver o que tem melhor nas pessoas, né? Esse olhar crístico, de ver lá em Saulo, não aquele doutor do Sinédrio, um orgulhoso, o anticristo, o perseguidor dos cristãos, mas ele enxerga lá na frente Paulo, o apóstolo dos gentios, né? O vaso escolhido. Já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. De ver não o senador Públio Lentulus, mas Emmanuel, não Madalena, a pecadora, mas Madalena, a ressurrecta, a grande discípula pregando para os leprosos, também anunciando a boa nova. E assim por diante. Então Jesus vem naquela passagem assim estelar aqui na Terra, deixando um rastro de luz e nos ensinando o sacrifício. Porque nós temos várias etapas, até o Alberto Almeida, ele tem uma escalada dos sentimentos e vai mostrando desde a simpatia, da amizade, do amor, até o sentimento da renúncia, até o clímax, que é o sacrifício. Jesus, então, vai viver o amor da sua maior plenitude, do sacrifício por todos nós, né? Ensinando, nos trazendo a certeza de que aqui na Terra nós experimentaríamos sim também os momentos de testemunho e que Ele nos ama tanto que queria mostrar, olha, eu estou aqui do seu lado, você está sendo sacrificado, mas eu também fui antes de você. E eu estou aqui, firme, confiante no Pai Celestial. Você não está sozinho. E nós estiveremos juntos um dia. Estaremos juntos, né, como Ele nos fala. E nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia. Então Ele tem em viver na simplicidade, na pobreza, para mostrar que mesmo aqueles mais pobrezinhos de recursos materiais também herdariam o reino dos céus. Né? Porque se temos lá na bem-aventurança de Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes, lá nas bem-aventuranças de Lucas, que não são no monte, são na planície, ele vai dizer bem-aventurados os pobres. Ou seja, ele vai dizer felizes os pobres, vocês que são pobrezinhos também, vocês são felizes. Estão mostrando também, né, que todos, mesmo que estejam sofrendo aqui na Terra, Ele nos dá certeza que estaremos felizes. Todos aqueles que não estamos fazendo os outros sofrerem, que nós estamos fazendo, pelo contrário, bem, mesmo que estejamos sendo perseguidos, mesmo que estejamos sendo magoados, estejamos sofrendo, Jesus está do nosso lado. E que essa lição do amor-sacrifício, do amor-renúncia, que é o amor das mães, que é o amor de Deus, é o amor de Madre Teresa, é o amor de Francisco de Assis. Esse amor é que é capaz de nos libertar. Esse amor é que é capaz de nos redimir. Esse amor é que é capaz de nos transformar. Então a gente deixa essa mensagem de Jesus nos convidando há 2000 anos a seguir com Ele, prontos para o sacrifício, para essa grande batalha cuja arma que nós levamos é o Evangelho, cujo escudo é o escudo da fé, o capacete da razão, da lógica, do bom senso e da armadura do amor, para que a gente possa vencer essa batalha das nossas vidas, para que a gente chegue do outro lado da vida com a certeza que Jesus nos aguarda. Nazareno, nós já estamos terminando com profunda gratidão, mas antes das palavras finais, eu gostaria que você falasse do seu canal, para que as pessoas pudessem acessar. Muito bem. A gente tem um canal no YouTube, o pessoal já tem bastante tempo, chama Nazareno Feitosa. Lá vocês vão encontrar mais de 1.500 vídeos de palestras espíritas de nossa autoria, tá? Tem outros vídeos também diferentes, alguns vídeos de Chico Xavier e outros, tá? E vocês encontram playlists também, inclusive palestras sobre depressão, espiritualidade, alegria de viver, a palestra Jesus, o maior psicólogo do mundo, assim, em formato de palestra, a do Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa. Tem muitos temas, vocês vão encontrar bastante material. É só vocês procurarem lá, Nazareno Feitosa, tá? Acho que vocês vão encontrar um material interessante. Não é tão bacana como o material da TV Nova Luz,
mas alguma coisa deve ser aproveitada lá também. Você mesmo, Nazareno. Olha só, nós só podemos E agradecer. não esqueçam da TV Nova Luz Internacional, de 1º de dezembro. Vamos Isso. aí. Eu não estava sabendo, fiquei muito feliz. Ganhei a noite, ó. Ganhei um mês. É uma alegria para os nossos corações a sua presença aqui entre nós, que nos iluminou as almas. Já vi aqui no chat as pessoas que acompanham você, falando de palestras que lhes fizeram tão bem à alma, que eles reformaram o espírito na compreensão de tantas coisas. Então você é bem esse semeador, né? Esse semeador de estrelas que não tem noção, né, do bem, graças a Deus, que está fazendo, né? Então, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Esperamos poder contar com você outras vezes. E você recebe agora, nesse final de ano, o nosso carinho, a nossa gratidão, porque também eu tenho me valido muito das suas palavras, sempre muito sensatas e orientadoras. Muito obrigada, Nazareno. Obrigado, Yasmin. Muita alegria, viu, de poder estar aqui com você. Um abraço aí para todos os ouvintes e espectadores. Um abraço para o Cassiano, um abraço para o Américo também. Deus abençoe aí o programa Despertar Espírita e a TV Nova Luz. Muito obrigada, querido. Um beijo para você, um beijo em todos os companheiros. Até o nosso próximo Despertar Espírita. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo.